Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus, que vive e reina para todos sempre. A Ele seja sempre, perdão, toda a honra, glória, louvor e adoração, amém? Davi pede o castigo dos ímpios, a descrição da miséria destes e suplica para que Deus o julgue. Amém? No Salmo 35, a palavra fala assim: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Amém? Que Jesus esteja dizendo à nossa alma: eu sou a tua salvação, amém? Ângela Moraes, muito boa tarde, querida. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida, voltem atrás envergonhados os que contra mim intentam o mal. Depois no verso 9 fala assim: a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação, todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele. Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Então fala assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Amém? Muito boa tarde, Ângela querida, bem-vinda, em nome de Jesus. Que o Senhor nos livre de tudo aquilo que é mais forte do que nós, né? Muito boa tarde, irmã Genir, querida, paz do Senhor. Eu li no Salmo 35, né? O salmista pede, né, justiça, pede que o Senhor fale ao ouvido dele: eu sou a tua salvação. E sem dúvida o Senhor é a tua salvação, o Senhor é a minha salvação, né? Em todo tempo. Vamos ter uma palavra de oração. Se você precisa tem um pedido aí, né? Algum pedido de oração, coloca aí que nós vamos incluir. Nós vamos estar calmita. Muito boa tarde, querida, a paz do Senhor. E vamos incluir aí a sua família, a sua casa, né? Vamos pedir que o Senhor seja a nossa salvação em tudo aquilo que é mais forte do que nós, tudo aquilo que nós não conseguimos, não temos força para resolver, né? Que o Senhor entre com o renovo da águia, que o Senhor nos fortaleça do alto da cabeça até a planta dos pés. Que se houver alguma enfermidade, que o Senhor esteja aplicando o seu sangue precioso nesta tarde, amém? Vamos continuar orando pelo Isaías, né? Irmão da irmã Geni. Muito boa tarde, Maria Nilza Colim, pela Maria Nilza, né? Pela Benê, pela irmã Geni, pastor Sebastião, Calmita, né? Todos que entrarem na live, Marli família, Glauco, Genir, Noêmia, né? Todos aqueles que entrarem na live, que precisam, né, de alguma área que Deus entre com socorro sobrenatural, com providência dos altos céus. Vamos clamar, né? Porque a nossa oração não é vã no Senhor. Porque a oração move a mão do nosso Deus, né? Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, né? Vamos ligar na terra. O Senhor falou: onde estiverem dois falando no nome dele, ele estará no nosso meio. E ele também fala: tudo que nós ligamos na terra terá sido ligado pela sua família, Calmi, também será ligado no céu. Vamos estar clamando pelas famílias, né, de cada um que entrar na live, porque o Senhor foi ele que instituiu a família, ele ama a família e ele quer paz na família, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. A ti pertence toda a honra, glória, louvor e adoração. Pois só o Senhor é digno, só o Senhor é merecedor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, obrigada, Pai, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. A tua palavra declara que nós possamos nos alegrar, porque o Senhor criou este dia para nós nos alegrarmos nele, sentirmos alegria, demonstrarmos alegria, porque o Senhor, Glauco, muito boa tarde, querido, a paz do Senhor.
porque o Senhor é a rocha da nossa salvação, o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia e na tribulação, o Senhor é a nossa bandeira, aquele que está na nossa frente, o Senhor é o Deus das nossas batalhas, o Senhor é o Deus de toda a provisão, o Senhor é aquele que nos cura lá nos sentimentos, na alma, nas emoções, não é o tempo que cura. É o Senhor que tem todo o poder de curar todas as nossas enfermidades, tanto do espírito como da alma, como do físico. Senhor, e nós nos entregamos nas tuas mãos nesta tarde. Nós entregamos todo o nosso impossível nas tuas mãos, porque como o salmista disse, fala ao nosso ouvido, eu sou a tua salvação. O Senhor é aquele que ajuda quem não tem quem o ajude. O Senhor é aquele que socorre daquilo que é mais forte do que as nossas vidas, as nossas forças. E, Senhor, eu me lembro sempre de Davi, quando ele viu aquela destruição na casa dele, ele chorou até não ter mais forças e depois ele se renovou no Senhor. Renova cada um que entrar nessa live, nesta tarde, Pai. Derrama unção, Senhor, derrama força, derrama poder. Se o Senhor renova as forças da águia, a tua palavra fala que dirá, Senhor, se o Senhor não vai cuidar de nós, os teus filhos. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, abençoa a saúde do Isaías, da Benê, do pastor Sebastião, da Marli família, da Maria Nilza Colim, da irmã Genir, do irmão Glauco, de todos os irmãos, a Noêmia, todos que entrarem nessa live. Senhor, ó Deus, que precisam de uma intervenção sobrenatural, Pai. Ó Deus, nós te pedimos pela família da Calmita também, pela família de cada um, nós entregamos filhos, genro, nora, netos, aos teus cuidados paternais, Senhor. Guarda, Senhor, dá ordem aos teus anjos, onde eles estiverem, Senhor, que eles sejam cuidados, que eles sejam guardados, que eles sejam visitados pelo Espírito Santo. Abençoa cada um da nossa casa, Pai. Aqueles que ainda não tiveram encontro pessoal contigo, Senhor, que o Senhor provoque fome e sede no coração deles de te conhecerem, de buscarem ao Senhor, dar experiências espirituais. Espírito Santo, só o Senhor consegue convencer o homem, o ser humano do pecado, do juízo e da justiça. Convence, converte, liberta os familiares que ainda estão presos, Senhor, às drogas, ao vício do cigarro, da bebida. Liberta, Senhor, pelo poder do sangue do Calvário. Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, a situação financeira de cada um. Abençoa, Senhor, ó Deus, abre portas de emprego, Senhor, para a Sandra que pediu. Senhor, ó Deus, o Senhor tem a chave de Davi. Só o Senhor pode abrir o que ninguém fecha. Só o Senhor pode fechar o que ninguém abre. Fecha, Senhor, as portas que vêm do inimigo. Fecha toda a porta maligna. Senhor, abre as portas do céu. Abre, Senhor, as janelas do céu. Abre, Senhor, ó Deus, Senhor, os compartimentos, Senhor, ó Deus, onde existem bênçãos, Senhor, que nos pertencem. Derrama nesta tarde, Senhor. Ó Deus, toca, Senhor, toca em cada área enferma. O Senhor pode enviar simplesmente uma palavra e essa palavra, unida com teu Santo Espírito, vai produzir vida. E nós te pedimos, Senhor, nós declaramos que o Senhor há de suprir em Cristo Jesus a cada uma das nossas necessidades. Senhor, ó Deus, e nós cremos, Senhor, a tua palavra fala quem deu crédito à pregação. Nós cremos de todo o nosso coração que verdadeiramente o Senhor tomou, carregou todas as dores e enfermidades pelas suas machucaduras, Senhor, em tantas áreas do teu corpo, no rosto, na cabeça, Senhor. Ó Deus, nas mãos, nos pés, no lado, nas costas. Em todas essas feridas, que nós possamos receber a cura nesta tarde, o renovo do Senhor, novas forças, nova unção, novo poder, Pai, autoridade no teu nome. O Senhor nos deu autoridade para curar enfermidades.
Senhor, e no teu nome nós expulsamos, coloca a mão aí sobre a sua cabeça, na autoridade do nome de Jesus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Vá batendo em retirada todo espírito de inveja, macumbaria, bruxaria, tudo aquilo que vem contrário, oração contrária, tudo que vem contrário à nossa vida, sai agora, em nome de Jesus, sai em nome de Jesus por 7 caminhos. E nós chamamos a cura do Calvário, nós declaramos que pão da saúde é porção dos filhos, e nós profetizamos, Senhor, o pão da saúde sobre a vida de cada um que está nessa live, Pai, de cada um que vai entrar, de cada familiar. Senhor, socorre, abençoa. Senhor, ó Deus, chama a salvação. Faz uma obra de poder na nossa família, porque nós entregamos a cada um aos teus cuidados, em nome de Jesus. Abençoa a nossa nação de norte a sul, de leste a oeste. Senhor, tem piedade, uma nação tão linda, Senhor, uma nação tão abençoada, não tem tanto terremoto, não tem neve. Senhor, tudo aqui nasce. Oh, Jesus, abençoa esse país. Senhor, levanta pessoas idôneas para governar esse país. Senhor, ó Deus, pessoas tementes ao teu nome, pessoas que preservam os princípios da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nós suplicamos salvação pela nossa nação. Senhor, os teus cuidados, Senhor, pelo sul que está sofrendo tanto. Entra, Senhor, com ajuda, com socorro. Senhor, faz soprar um vento, secar, Senhor, toda aquela água, como o Senhor fez no dilúvio. Deus envia socorro como o Senhor enviou lá no deserto. O Senhor tem formas sobrenaturais de socorrer e nós te pedimos, ajuda o sul do nosso Brasil. Senhor, abençoa todos aqueles que não têm o que comer hoje, crianças que estão morrendo de fome. Levanta pessoas que possam estar ajudando, pessoas que possam estar socorrendo. Cuida dos jovens, livra da má companhia, livra dos vícios, das drogas. Senhor, traz, Senhor, convicção de pecado nessa nação, para que haja uma salvação como nunca houve, Pai, um avivamento como nunca houve. Abençoa Israel, Senhor. Ó Deus, cuida, Senhor, do povo judeu, daquela nação que te pertence, Senhor. Ó Deus, traz uma paz, traz conciliação nessas guerras, meu Deus. Tem compaixão e misericórdia. Nós sabemos que quanto mais se aproxima o fim, haverá muita fome, peste, guerras, terremotos, mas que o Senhor tenha piedade e proteja seu povo debaixo das suas asas poderosas, em nome de Jesus, amém, amém? Então, nós estamos falando ontem, eu mudei um pouquinho o roteiro, falei sobre Ruth, né? É uma história muito linda, ainda como Ruth órfã, né? Conviveram com Noemi, e Ruth se tornou amiga, companheira, né? E hoje em dia é muito difícil pessoas leais assim, né? A palavra fala que por causa de tanta coisa que está acontecendo, o amor de muitos esfriaria. Mas ainda existem pessoas amigas, leais e companheiras, né? Glória a Deus por isso. E que o Senhor traga essas pessoas amigas, leais, companheiras para o nosso convívio. E que aquelas que não são, que o Senhor afaste, né? Então, Orfa foi lá para os seus deuses, ela não se converteu ao Deus de Israel. Mas Ruth, que foi uma amiga leal, uma companheira, que se converteu ao Deus de Israel, veio se abrigar debaixo das asas desse Deus todo-poderoso. Como ela foi abençoada, né? Ela teve um bom casamento, ela teve filho, ela se tornou proprietária do lugar que ela catava, né? Que ela catava o resto, né, da plantação. E Deus honrou ela de uma forma sobrenatural, ela sendo estrangeira, sendo moabita, né? Ela recebeu muita honra. Então vale a pena, Deus conhece o nosso coração, vale a pena servir esse Deus maravilhoso,
porque Deus é justo, Ele não deixa sem recompensa, né? Glória a Deus por isso. Então, no livro de João, a Helena querida, a turma da Senador, beijo para cada um, né? Minha amiga Helena de muitos anos, glória a Deus, bem-vinda, querida. Saudade de te dar um abraço, viu? Então, voltamos para o livro de João, né? E existem 7, Jesus tem muitos nomes, ele é tudo. Boa tarde, Cris Santos, a paz do Senhor. Jesus é tudo o que nós precisamos, ele é o grande eu sou, né? Então, nós vemos 7 declarações de Jesus no livro de João. A partir do capítulo 6, ele se declara o pão da vida, né? Então, a palavra de Deus, ela é vida para o nosso ser. Ela vai, é interessante que a palavra fala, né, lá em Hebreus, que ela é uma espada de 2 gumes. Ela tanto edifica quem fala, como edifica quem ouve. E a palavra de Deus não é uma palavra comum. Pela palavra, tudo que nós vemos foi criado, né? Palavra mais Espírito Santo igual a vida no reino espiritual, né? Então, o Senhor, o Pai, declarava a palavra que era Jesus, o Espírito Santo cobria aquela palavra e aquilo que Deus falava vinha à existência, né? Por isso que nós precisamos declarar e profetizar, né? Declarar mesmo a palavra do Senhor, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Declarar misturado com fé, de repente o Espírito Santo vem sobre essa palavra e aquilo se torna existência na nossa vida, né? No livro de Provérbios fala que a morte e a vida estão no poder da língua, né? Aquilo que o homem fala, ele vai comer. Então, se nós declaramos a palavra de Deus, né? Senhor, tu és o meu pastor, eu profetizo e declaro que nada vai me faltar. Não vai me faltar descanso, não vai me faltar direção, não vai me faltar saúde, não vai me faltar alegria, não vai me faltar paz. Vai declarando, profetizando, misturando com fé e tomando posse, que daqui a pouco as coisas vão mudando, né? Eu vi uma pessoa falar que às vezes a gente fala 10 palavras boas, daqui a pouco você perde a paciência. Aí você fala uma palavra ruim, que porcaria, nada dá certo, né? A gente tem que pedir perdão para o Senhor e mudar as nossas palavras, né? Porque assim, se você tem um copo de água pura, coloca uma gota de veneno lá, já estragou todinho aquele copo, né? Então nós temos que profetizar. Senhor, eu não estou vivendo pelo que eu estou vendo, eu vivo pela fé na tua palavra, eu acredito na tua palavra, que o meu Deus, segundo a sua riqueza, qual é a riqueza de Deus? Ele tem tudo, há de suprir em Cristo a cada uma das minhas necessidades. Maior é Deus que está em mim do que o que está no mundo. Doença está no mundo e o meu Deus é maior, né? Eu não vou pôr no trono a doença, o desânimo, a depressão, a tristeza. Quem está no trono é o Senhor e a alegria do Senhor vai ser a minha força. O apóstolo Paulo estava numa prisão, né? E ele declarou: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, né? Se a alegria está fugindo, se alegra de novo no Senhor, porque nós temos um Deus. Nós não somos cachorro sem dono, nem cachorro que caiu da mudança, né? Nós somos mais do que vencedores, porque é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que está conosco para nos dar a vitória, e maior é Deus, amém? Maior é Deus do que qualquer situação que nós passamos, e Ele cuida de nós, né? Então, Ele é o pão da vida. Quando eu leio a palavra, eu preciso ler a palavra pedindo, né? A palavra tanto penetra no meu espírito, no teu, né? Na alma, onde estão sentimentos, pensamentos e emoções, como no físico, ela vai no lugar certinho, né? Então, e a palavra também, Jesus declarava a palavra, né? Como o servo do centurião que estava doente, né? E ele fala assim: Senhor, não precisa ir na minha casa, pode só falar uma palavra, e a palavra saiu da boca de Deus e achou o endereço. Eu fico admirada, né? A palavra achou a pessoa, achou o endereço, achou o corpo da pessoa, entrou na enfermidade
verdade curou a pessoa. Não é lindo? A palavra de Deus, ela é uma flecha, né? Que Deus envia uma palavra de bênção na sua vida nesta tarde do que você está precisando, amém? E ele é a luz do mundo, né? Quem segue Jesus não anda mais em trevas. Tudo aquilo que nós fazemos, nós podemos pedir para o Senhor, né? Iluminar o nosso caminho, nos mostrar, né? O melhor caminho a seguir e o que nós devemos fazer. Jesus é a porta. Nós passamos para o Pai através da cruz do Calvário. Nós temos o livre acesso de entrar na sala do trono. Às vezes um médico, uma especialidade, você demora para marcar, né? Mas para entrar na presença do Pai, basta a gente estar com o coração limpo, sem pecado, né? E falar assim: Pai, em nome de Jesus, nesse nome que é a chave, né? Nesse nome que nós temos acesso. E também nós saímos para os verdes campos, amém? Então ele é o bom pastor, declara sempre: Senhor, o Senhor é meu bom pastor, não vai me faltar força, não vai me faltar ânimo, não vai faltar alegria, não vai faltar alimento, não vai faltar proteção. Tudo que nós precisamos, Jesus é um pastor perfeito, né? Pastor da terra pode olhar, cuidar da tua vida, mas Jesus Cristo, o pastor perfeito, ele tem poder de tanto suprir coisas espirituais como materiais, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, né, não morre, já passou da morte eterna para a vida eterna. Nós já estamos vivendo o reino. Nós já estamos vivendo a vida eterna aqui, amém? Jesus declarou: eu sou o caminho, andai nele, né? Eu sou a verdade. Um dia eu perguntei para o Senhor o que é a verdade, eu ouvi ele falar em voz audível: eu sou a verdade, a palavra é a verdade, né? Então, o que nós possamos estar vivendo nem sempre é a verdade, né? É passageiro, não vai ser para sempre, mas a palavra do Senhor permanece eternamente, né? Então, e ele é a vida, ele nos deu a vida dele, né? Agora nós temos vida dentro do nosso espírito, nós temos a vida do Senhor. E ele também se declara, né? Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, né? Então vamos ler um pouquinho aqui a palavra em João 15, né? Que fala que Jesus é a videira verdadeira. Fala assim, ó: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e a vós permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para minha alegria, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa, né? O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, amém? Então, o que acontece? Jesus é o sustento que nutre a nossa vida, né? Ele é a videira verdadeira, ele se declara, né? Como a videira verdadeira, e o Pai é o agricultor, ele é que cuida da nossa vida, né? E Jesus é a fonte da vida. Então, o que acontece? Nós somos lavoura do Senhor. Deus Pai é nosso proprietário, né? Então,
Hoje eu estava vendo a poda, eu fui pesquisar um pouquinho na internet sobre a poda, né? A poda da parreira. A minha mãe tinha uma parreira e eu sei que um tempo ela podou, ela não soube podar direito, não deu fruto. Aí depois da garagem ficava essa parreira. Depois ela aprendeu a podar e quantos cachinhos de uva, que linda, né? E eu vi esse agricultor, essa pessoa. E a parreira estava cheinha de folha, mas o que acontece? Ele cortou um monte de galho, porque aqueles galhos eles tiram a força da parreira e impedem ela de dar fruto, e eles são inúteis, né? Então o que acontece? Essa pessoa falou assim, que tem que podar geralmente os galhos de cima, porque quando poda os de baixo é onde tem mais seiva na parreira, né? Naqueles galhos grossos. Então ele falou assim, eu não sei se é verdade, né? Ele falou assim que não pode podar no mês que tem R. O mês que tem R não pode mudar, não sei porquê, né? E ele falou que ele poda na lua crescente, geralmente junho e julho. Então, embaixo realmente, né, do tronco é que vem a seiva. E Jesus se declara como essa parreira perfeita, né? Que espiritualmente sustenta os galhos, e todos aqueles que são discípulos de Jesus, né? Aqueles que nasceram de novo são esses ramos que são sustentados pela seiva, né? Do Espírito. Então, e nós produzimos o fruto do Espírito, que é amor, né? Esse amor ágape, não é esse amor interesseiro do ser humano, alegria, né? Eu sempre lembro o apóstolo Paulo numa prisão fedorenta, né? Sendo preso, Pedro, aguardando no outro dia, podia ser morto, ele dormia. E Pedro e Paulo declaravam, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, né? Alegrai-vos no Senhor, não importa a situação. Ele estava lá chicoteado, né? Numa prisão fedorenta, louvando a Deus, né? E declarando, se alegre em Deus. Não tem no que se alegrar, se alegre em Deus. Porque nós pertencemos a Ele, né? Então, o Pai sabe aqueles galhos, o Pai sabe aquelas áreas da nossa vida que Ele tem que podar. E como dói, né? Dói a poda. Aí ele fala, se nós permanecemos ligados nele, porque o galho quando corta, ele pode ficar verdinho uma meia hora, daqui a pouco começa a murchar, daqui a pouco seca e ele é lançado no fogo, porque não serve para mais nada, né? Às vezes eles fazem até muda dos galhos, né? E aí o Senhor fala, né? Se nós permanecermos ligados nele, nós vamos dar muitos frutos. E esses frutos glorificam o Pai, glorificam a Deus, né? Então, ele sabe aonde podar. Às vezes a gente não sabe, mas ele sabe, né? Então, ele poda para que nós possamos dar mais fruto, né? Para que ele seja glorificado. E a parreira também, ela recebe força, né? Mas Jesus é a parreira, né? E nós é que tiramos força dele, né? Então, ele fala sobre o Salmo número 1 também, sobre aquela árvore que é plantada junto a ribeiros. Ninguém enxerga, né? Aquela raiz da árvore tirando força daquela água. Então pode estar um deserto, pode estar um tempo, um calor, e ninguém vê, mas a raiz da árvore vai lá e tira, né? Tira o sustento daquela água. Assim se nós estamos ligados em Jesus, né? Nós vamos produzir amor, alegria, paz, longo ânimo, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É o fruto no singular do Espírito. Porque um dia eu vi, né? Um dia me lembro, eu estava até na igreja, né? O Espírito Santo falou, não são frutos, é fruto. É como um cacho de uva
que você vê lá o amor, a alegria, a paz está lá uma uvinha seca, né? A longanimidade tem uma uvinha verde. Quando você olha um galho de uva, né? Você vê, às vezes ele vem todinho perfeito, mas às vezes vem uma uvinha verde ou mais, vem alguma uvinha seca. Então, Deus ele vai nos podando para que nós possamos produzir mais para a glória dele, né? Então, nós temos que deixar mesmo, né, a cruz ser o nosso objeto total da nossa fé, né, e da pessoa do Espírito Santo, e deixar, né, e deixar que Deus pode a nossa vida, que Deus nos transforme a cada dia, né. Então, como nós vimos, né, que Jesus pegou a toalha, né, a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, né? E Pedro fala, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar os meus pés, né? Aí Jesus fala, se você não deixar eu lavar os teus pés, se você não deixar a palavra, né, te limpar pelas suas caminhadas do dia a dia, porque nós já estamos limpos, a palavra fala que nós já estamos limpos, né? Menos um que era Judas, né? Nós já estamos limpos pela palavra que nós aceitamos um dia, porque nós nascemos de novo e fomos lavados, né? Porque Jesus aí, Pedro fala, Senhor, então a cabeça e as mãos, tudo, né? Jesus fala, não, tudo não. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, né? Porque a cabeça é Jesus Cristo, é Ele que manda em nós, né? É Ele que comanda o corpo. As mãos também, Jesus já fez toda a obra. Mas pelas andanças no dia a dia, eu estava pensando, né? A gente peca por pensamento, palavra, atitude e omissão, né? Então, às vezes a gente se pega pensando alguma coisa feia, alguma vingança, né? Então, na hora a gente tem que pedir perdão, porque o que fala, né? Nada nos impedirá, né? Nada nos separa do amor de Deus. Só o que separa é o pecado. Ele entope o cano e impede da seiva entrar em nós, né? Da seiva do Espírito Santo vir sobre nós. Então, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o passado, nem o porvir, nada nos separa do amor de Deus, só o pecado. Então, o que a gente tem que manter todo dia, né? Conservar a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, tendo ela como guia, né, das nossas ações. A gente lê o que Jesus faria, consultar sempre o Senhor para decisões que nós precisamos tomar, né? Cultivar o hábito da comunhão constante, porque é nessa comunhão com Jesus, com o Espírito Santo, que nós vamos tendo força e graça para vencer o dia a dia, né? Obedecer os mandamentos, nós vamos permanecer no amor de Deus. Amar uns aos outros, né? Jesus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Ele falou que ele veio nos dar um novo mandamento, né? Que vocês se amem como eu vos amei, né? Quando nós ainda não pertencíamos a Ele, nós já amávamos o Senhor, mas ainda não tínhamos nascido de novo, né? Então, foi assim que Deus nos amou. Então, às vezes a gente vê uma pessoa dura para se converter, mas nós também resistimos um bom tempo, né? E quando nós buscamos de todo o coração, que nem eu lembro de José naquele poço, né? Não tinha mais lugar nenhum para olhar, só para cima. E quando ele olhou para cima, ele certamente lembrou que o socorro dele viria sempre do Senhor, né? Então, quando nós não temos para onde olhar, quando nós já não sabemos o que fazer, nós nunca podemos esquecer que Jesus foi levantado entre o céu e a terra e o nosso socorro sempre vai vir do Senhor, né? Conservar nossa vida limpa, né? Então, por que Jesus falou que ia lavar os pés? Porque nas nossas andanças, né? No nosso caminhar diário, nós vamos sujando o nosso pé, né? Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos força para resistir ao diabo, né? Então, Jesus foi assim que ele venceu, lá em Lucas 4, Mateus 4, né? Ele venceu a oferta do diabo para sair da cruz do Calvário. O diabo também
vai oferecer coisas para nós sairmos da cruz do Calvário. Vai oferecer riquezas do mundo, como ele tentou oferecer para Jesus, né? Tentou Jesus a usar o poder dele, mas ele mostrou que foi cheio do Espírito Santo, que ele quebrou o jejum, que ele resistiu ao inimigo, e ele não desobedeceu ao Pai, né? Imagina só, falar assim, eu sou seu filho, eu vou lá sofrer daquele jeito, podendo chamar um exército do céu para acabar com todo mundo, né? Mas ele foi fiel até o fim. Até o fim ele veio, cumpriu o que o Pai determinou. E a palavra fala que ele veria o fruto do seu penoso trabalho, né? E a alma dele se alegraria. Então, quando ele olha para nós, ele está vendo o fruto do penoso trabalho lá na cruz. E ele não fica lembrando que ele foi ferido, chicoteado, nada disso, né? Ele fica lembrando que valeu a pena. Olhando para você, para mim, ele olha, ele fala, valeu a pena aquele penoso trabalho, né? Então, aí a palavra fala, né? Se vós estiver, também eu lembrei do alicerce, né? A palavra fala sobre 2 alicerces, né? A casa que é feita na rocha dá trabalho. Imagina só esculpir um alicerce na rocha. Só que nada vai derrubar aquela casa, né? A palavra fala que vieram os rios, né? Tentaram derrubar o alicerce. Os ventos sopraram na lateral, a chuva veio no telhado, até atacaram aquela casa de todos os lados, de todas as formas, né? Mas ela não caiu porque estava firmada e fundamentada na rocha que é Jesus Cristo. Eu sempre me lembro do cristão coqueiro, né? O coqueiro, ele demora muitos anos crescendo a raiz lá embaixo e não cresce. Aí só que ele está estendendo as raízes e o que acontece? Daqui a pouco ele cresce muito rápido para cima, né? E quando vem agora os ventos, né? As tempestades, ele afunda mais ainda a raiz na terra. Então, quanto mais luta, mais dificuldade, mais nós temos que alicerçar a nossa vida na palavra, em Jesus, crer no Senhor, né? Acreditar nele e estarmos ligados na videira, né? Examinar nossa vida sempre, se tem pecado, se tem alguma coisa que está impedindo dessa seiva fluir em nós, né? Para que nós possamos dar mais frutos para a glória de Deus, amém? A vida do cristão, eu falo assim, o caminho, né? Jesus é o caminho é estreito e não tem reforma não, né? Até hoje não tem reforma, né? Aí a palavra fala também, né? Se alguém estiver, deixa eu ver aqui. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Porque nós não vamos pedir nem para o nosso deleite, nem fora da palavra da vontade do Senhor, porque nós vamos estar em comunhão com a vontade dele, né? Aí nós vamos pedir segundo a vontade, é lógico, né? É da vontade de Deus que nós tenhamos saúde? Porque se Jesus já tomou e carregou as enfermidades, nós profetizamos e declaramos que essas não nos pertencem, né? Jesus falou para a mulher Ciro-fenícia, o pão da saúde é porção dos filhos. Depois também tem a palavra que fala lá, acho que é em Êxodo, né? Servireis ao Senhor, ele abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará do vosso meio as enfermidades, né? Então, nós precisamos declarar, profetizar, tomar posse, colocar a palavra diante de Deus, né? De Jesus, que é a palavra, porque ele, vai chegar o dia da vitória. Vai chegar o dia que ele vai cumprir, porque ele é fiel, amém? Então, glória a Deus, né? Então, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, como o Pai ama Jesus, Jesus também nos ama. É com esse mesmo amor. E ele fala, permaneçam no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor, né?
Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa, né? Jesus quer completar a nossa alegria. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos, né? A maior prova de amor que Jesus nos deu foi dar a sua vida quando nós éramos ainda pecadores, né? E vós sereis meus amigos se fizerdes o que mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, quando um servo, né, ele provava confiança, quando o seu senhor, ele servia fora da casa, ele não participava da comunhão da casa, mas quando ele demonstrava fidelidade, né, quando ele demonstrava que podia confiar naquele servo, ele passava a morar dentro da casa, participar da conversa, dos segredos, né, ele já não era servo, ele era amigo, e é isso que Jesus faz, né? Quando nós comprovamos fidelidade ao amor dele, obediência à palavra dele, né? O Senhor já não chama mais de serva, mas ele nos chama de amigos, né? Ele entra em intimidade com a nossa vida. Nós participamos. É o que ele fala aqui, né? Tudo que ele tem ouvido, que o Pai e o Filho falam, o Espírito Santo sobe lá no céu, ele escuta e nos conta, e por isso que muitas pessoas estão vivendo de forma alheia, não sabem o que está acontecendo, mas nós sabemos, né, que cada dia Jesus abreviou os dias por causa dos escolhidos, e todos os sinais que estão acontecendo, nós sabemos que é um dia a menos para Jesus voltar, né? Que é um prenúncio de que ele está às portas e que nós possamos estar preparados, amém? Vale a pena, né? É difícil a vida aqui, mas lá no céu vai ser só alegria, né? Sem doença, né? Nós vamos rever os nossos queridos que estão lá, e nós vamos viver para sempre contemplando Jesus. Eu creio que nós vamos visitar os astros, né? Deus não criou tanta coisa à toa, né? Para ficar lá de enfeite no céu. Eu creio que vai ter muita surpresa boa, né? Santo Deus e eterno Pai, Senhor, muitas vezes como é difícil seguir e servir ao Senhor, porque a palavra mesmo diz que o caminho é estreito. Senhor, ó Deus, e quantas vezes, Senhor, o inimigo nos tenta, Senhor, tenta tirar o teu povo dos teus caminhos, e muitos, infelizmente, Senhor, já se desviaram, mas que o Senhor tenha misericórdia, esteja trazendo de volta aqueles que são teus. Segura nas nossas mãos, Senhor, para que nós não venhamos a decair, nem desfalecer, nem desanimar. Senhor, nós te pedimos, derrama uma porção sobrenatural da seiva do teu Espírito nessa tarde, nos fortalece na tua presença. Senhor, nós queremos receber dessa vida que emana do Senhor, nós queremos do Espírito da ressurreição. Senhor, ó Deus, como diz a tua palavra, que aqueles que creem no Senhor, como diz a tua palavra, rios de água viva fluirão do seu interior. Faz, Senhor, esses rios de água viva fluir do nosso interior, para que todos aqueles que se acheguem, Senhor, vejam, Senhor, a tua vida em nós, experimentem, Senhor, do teu amor, da tua graça, dessa água viva, Senhor, que sacia a sede. Não são as coisas do mundo, mas é a tua presença, são as coisas celestiais, Senhor, que preenche o vazio do nosso coração. Abençoa cada vida, fortalece, sustenta com a mão forte e poderosa. Renova-nos Senhor, como o Senhor renova a águia, para que nós possamos subir para lugares mais altos, que nós tenhamos maior comunhão e intimidade contigo, e que nós possamos receber a força necessária para vencer o dia a dia, em nome de Jesus, amém, amém. Beijo no seu coração, fica na santa e gloriosa paz do Senhor.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto glorioso dele sobre você, que o Senhor te dê uma porção dobrada da seiva do Espírito Santo, para que nós possamos em todas estas coisas sermos mais do que vencedores e que nós tudo possamos, porque a nossa força vem do nosso Deus para a glória dele, e produzir frutos para a glória do seu reino, amém? Dá um ok nessa live, passa para alguém que precisa ouvir essa palavra, amém? Beijo, fica na paz do Senhor.